Bom, gente, vamos lá. Tudo bem com vocês? Comeram? Estão descansados? Prontos para essa última aula do dia? Vocês têm muita dúvida em química? Não, vocês não têm? Tem facilidade? Tem dúvida só em uma parte? Gostam de outra? Como é que é o contato de vocês com a química? Assim, na escola, vocês já fizeram aula prática de química alguma vez? Ou só foi aquela na sala mesmo? Escrevendo fórmula, balanceamento, essas coisas. Tipo hebraico. Tá. Então é assim, gente. A gente vai ver, né, na química, os principais tópicos, né, que a gente vê que cai no vestibular. Então, um pouco de meio ambiente, ligação química, é, elementos inorgânicos, orgânicos, balanceamento, estequiometria, concentração, essas coisas, tá? Primeiro a gente vai conhecer um pouco, tá? O que vocês acham que, para vocês, se vocês fossem definir, é, o que vocês acham que a química estuda para vocês? Falem para mim. O que é química para vocês? Quando você pensa assim, você vai estudar química, o que você acha que você vai estudar? Qual que é a primeira coisa que você vai estudar? Pode falar no chat, pode falar em voz. A ciência que explica a matéria da Terra. É, mais ou menos. Alguém tem alguma outra ideia sobre o que é quando a gente fala em química? Eu tô olhando aqui porque eu tô com uma tela aqui, tá, gente? Mas a câmera tá aqui, mas eu tô olhando aqui, porque aqui tem o chat. Ninguém mais? Tem mais nenhuma ideia do que é química? Tá. Olha, não está totalmente errado. A ciência que explica a matéria da Terra, certo? A química ela vai explicar os fenômenos, né, e como eles acontecem, né? Eu penso que é ciência dos fenômenos, estrutura da natureza. Na verdade, a química, a gente vai estudar o princípio de todas as coisas, né? Então, é, eu não sou formado em química, eu tive química na faculdade, né? Estudei, tive algumas coisas específicas de química, mas eu não sou formado em química, então por isso que vai ser provisória essa nossa aula, depois eu passo para o professor que a gente tiver, né? Mas ela vai basicamente estudar a melhor unidade que a gente conhece, assim, para a gente que conhece agora, né? Porque a gente sabe que o átomo, né, que é o que a gente estuda, o cerne da química, ele não é a menor unidade. A gente sabe que tem menos unidades. Mas para a gente, o átomo é a menor unidade da matéria, né? Então a gente vai estudar como é que ele se compõe, como é que ele se comporta diante a outros átomos, entendeu? Como é que vão funcionar átomos de diferentes elementos, ligações, as moléculas que formam, reações entre os átomos. Então ele vai estudar tudo que tem a ver com a menor partícula que você tem. Então a gente está rodeado de átomos, seja no ar, seja na madeira que você toca, né, seja em você mesmo, tudo é composto por átomos, né? Isso de várias maneiras diferentes, tá? E o conceito de átomo, ele é estudado já tem, sim, mais ou menos uns 300 anos, né, um pouco mais, que você teve o primeiro conceito lá de átomo, onde veio a teoria de que existe uma partícula muito pequena que é ligada a bilhões, trilhões de outras para formar um objeto, uma comida, um elemento, né, ou até mesmo um ser vivo. E aí, quando a gente fala de átomo, a gente pensa, né, que é aquela bolinha girando com os elétrons em volta, né? Mas nunca, nem sempre foi isso, né? Nem sempre foi isso. A evolução do pensamento e da tecnologia fez o ser humano desenvolver novas ideias sobre o que é um átomo, né? Então, hoje, a gente vê.
a gente tem uma tecnologia que permite a gente manipular o átomo em si, né, que a gente chama de nanotecnologia. Quando a gente fala em nanotecnologia, a gente está fazendo operações e trabalhando em operações no nível nanométrico, né? Então, o que é o nível nanométrico? É você pegar 1 metro e você divide em 1 bilhão de partes. 1 bilhão. Você pega uma parte dessa, significa 1 nanômetro, né? É o tamanho, mais ou menos, cerca do que acontece aí na nossa... na parte de nanotecnologia, né? Então, ela manipula átomos, moléculas, né? Então, isso não era possível muito tempo atrás. Isso não era possível 20 anos atrás, né? Então, tinham-se várias teorias de como era um átomo, como a gente representava, né? E aí vários pesquisadores, vários químicos, físicos chegaram a vários tipos de átomos diferentes, né? Eu acho que vocês já chegaram a ver essa parte de modelo atômico, tá? Lá na escola, no primeiro ano do ensino médio, alguns no nono ano do ensino fundamental, talvez tenham visto, né? Então aqui nós temos vários modelos, né? Vários modelos atômicos. E eles foram descobridos, eles já tinham uma ideia do que era um modelo atômico, mais ou menos uns 300 anos, uns 250, mas só foi oficializado mesmo, né, a partir de Dalton, né, em 1803, que ele falou que um átomo, a menor unidade da matéria, né, ele era uma esfera, sem nenhum tipo de carga, uma esfera, né, e ela podia ter tamanhos diferentes dependendo do material que né, era feito. Então, uma molécula de ar, uma esfera de ar era menor do que uma de metal, né? E assim ia. E aí, precisou passar 100 anos, né? Então a gente vê, ó, aqui em Dalton, eu não sei se tá dando para ver aqui, mas vou pegar esse aqui, acho que dá para ver melhor, ó. 1808, tá? Isso 200 anos atrás. Mais de 200 anos, né? Depois veio Thomson, 100 anos depois, né? 96 anos depois, falando que o átomo ele era uma esfera positiva, essa rosa aqui, com esferas grudadas na sua superfície negativas. E falava que isso chamava de equilíbrio atômico, onde você tinha uma carga grande positiva e várias cargas negativas em volta que elas se anulavam, tá? Poucos anos depois, né, em 1911, Rutherford ele trouxe aquele símbolo do átomo que a gente vê geralmente, né, em várias revistas, desenho, né, a gente vê geralmente esse símbolo, que é o núcleo no meio e os elétrons orbitando em posições diferentes, né? Mas a gente ainda não tem ainda não tem uma especificação, né? É isso, no Diminuiu Neutron você vê, na transição do The Big Bang Theory você também vê. Então isso aqui é muito conhecido, né? Hoje em dia. E aí, 2 anos depois, Bohr, ele falou que no núcleo a gente tinha duas outros tipos de partículas, né? A gente tinha o positivo e tinha a partícula neutra, que dava a estabilidade, né? Então ficava um núcleo positivo, né? Então, positivo são essas bolinhas aqui, ó, vermelhas. Essas verdes aqui são os nêutrons, não tem nenhum tipo de carga. E em volta o nosso campo esférico, o nosso campo elétrico negativo, né? Então, são os elétrons de carga negativa em volta e os prótons e os nêutrons tendo eles juntos, né? Tendo uma carga positiva no meio e causava estabilidade. E um pouco depois, né, não é muito falado, mas aqui, eu não sei nem falar o nome, Schrödinger, eu acho que é assim que fala, ele fez um modelo da nuvem eletrônica, né, e que falava que não necessariamente, né, uma partícula eletrônica, né, um elétron, ele ficava rodando em volta do átomo. Ele podia fazer movimentos, assim, ele ficava como se fosse uma nuvem em volta. Então não tinha um padrão,
né? Mas esse a gente não vai entrar muito, né? A gente vai parar em Bohr mesmo, que é o que é mais utilizado. Bohr é aquele nosso famoso camada K, L, M, N, O, e assim vai indo. É 2, 8, 16, 32 e assim vai. Então a gente vê isso. Então vamos lá. Esses são os modelos, tá? Cada átomo possui uma quantidade de elétrons e núcleos diferentes, tá? Mas a gente vai ver que algumas variações podem conter a mesma quantidade de prótons, ou de massa, né? Ou de nêutrons. Então a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? E aí nós temos aqui a nossa maravilhosa e amiga, né? Que vocês vão ver em todas as aulas praticamente, que é a tabela periódica, tá? Existe uma ordem internacional, né, que é a IUPAC, né, International Union of Pure and Applied Chemistry, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Eles determinam o nome e tudo que tem na tabela periódica, a organização, simbologia, como é que vai ser, tipo, por que tem esse número em cima, né? Tudo quem vai falar é a IUPAC. Eles determinam isso. Não só isso, como o nome de várias moléculas, né? Quem está no terceiro ano talvez tenha visto um pouco de química orgânica, e aí tem umas moléculas que chamam ciclo 2, 1, pentometa 3, benzano, hexano, não sei o que mais. Esses nomes gigantes, eles que determinam isso também. Existem nomes mais comuns, né? Que você pode utilizar, mas eles determinam os nomes científicos também das moléculas que a gente tem, tá? Então, assim, ela é separada aqui, a gente chama de essas aqui de famílias, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver que são legais da gente perceber, né? Essa primeira aqui, ó, lítio, sódio, tirando o hidrogênio, que é um gás, né? E a gente tem todos aqui, a gente chama de metais alcalinos, né? Então, desde o lírio, do lítio, né? Aqui até alumínio, galho, até aqui mais ou menos, ó, estanho. Tudo isso aqui são os metais, né? Então a gente vai chamar essa primeira fileira aqui de metais alcalinos. Possuem propriedades alcalinas, né? Quando misturados com outras substâncias, vão ter propriedades alcalinas. O que é ser uma coisa alcalina? É quando você tem um pH maior que 7, tá? 2A, 1A, 2A, né? Aqui, toda essa parte do meio aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui do meio, a gente chama de metais de transição, tá? São os metais que a gente encontra aí na natureza, uns mais, outros menos. Mas a gente tem, por exemplo, ó, cobre, níquel, ferro, manganês, ósmio, a gente encontra molibdênio, titânio, né? A gente vai encontrar esses minerais, esses elementos na natureza, né, para utilizar. Aí a gente tem a parte aqui dos halogênios, né? Então tem flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né? Aqui são os que não são metais, né? Então a gente tem bório, não é metal, é um gás, carbono, sabe que não é, o nitrogênio, o oxigênio, né? E aqui você percebe que tem esses dois quadradinhos aqui, né? E o primeiro é lantanídeos e o segundo é actinídeos. Os lantanídeos são elementos que você também encontra na tabela periódica, não, perdão, na natureza, tá? E até os actinídeos, até o urânio, são elementos que você encontra na natureza. Passou de urânio, netúnio, plutônio, americium, cúnio, até o organício, são elementos criados em um laboratório, tá? Seja por fissão nuclear, fusão, manipulação de elementos, são criados em laboratório. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão acelerador de partículas, né?
talvez em algum documentário, na escola, né? Que é uma máquina que pega uma partícula e começa a rodar para ela se chocar e criar um elemento novo, tá? Então é mais ou menos assim que eles vão criando esses outros elementos, né, dependendo de cada partícula que eles utilizam. Bom, vamos ver aqui, ó. Em cima, vocês estão percebendo que tem um número em cima de cada uma desses elementos aqui, né? Ó, desde o hidrogênio, que é o 1, até o organício, que é o 118, tá? Esse número em cima, ele vai simbolizar um número atômico, tá? O que, que é um número atômico? O número atômico, ele é sempre igual ao número de prótons, tá? Tem gente que fala que é igual ao número de elétrons, mas não é. Porque você pode ter menos elétrons, mas menos prótons você não pode, tá? É muito mais fácil você tirar um elétron do que você tirar um próton. Porque o elétron, como a gente viu, ele está na superfície, ele está andando por fora. O próton está no núcleo, está preso, está pressionado, sob uma pressão muito grande. Então, vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? Aí aqui a gente vai ter a nomenclatura, né? A abreviação. Vocês podem perceber que nem todos são. As letras começam, né? Algumas são derivadas do latim, né? Então por isso que a gente não tem igual nem no inglês, nem em português. E aqui embaixo, esses números que estão meio quebrados aqui, são o que a gente chama de massa atômica. O que é a massa atômica? É a soma do número de nêutrons e o número de prótons, tá? Aqui, a IUPAC, ela coloca o número quebrado, né? O que a gente não vai utilizar. A gente utiliza só o primeiro número ou chega a fazer aquele arredondamento que a gente viu em física, né? Por padrão. Mas é sempre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o número atômico, ele é prótons, e e a massa atômica, ele é a soma dos prótons e dos nêutrons, tá? Então, o que a gente vai deixar aqui é o seguinte: número atômico. O que, que é o número atômico? Não, massa atômica. A gente vai chamar de A, certo? Massa atômica, certo? Ele vai ser sempre igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Vai ser sempre regra, isso é lei, tá? Aí o impacto meu, a massa atômica vai ser sempre o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E isso, sim, senhor, está ligado à massa, ao peso, né? Vamos falar de peso, né? Ao peso de cada molécula. Porque se você tem mais é, se você tem mais partículas, ela vai ter mais massa. Óbvio que a gente não consegue medir isso numa balança, é muito pequeno, né? Mas, por exemplo, o ouro, né, que tem 79 prótons, né, ele com certeza vai ter mais massa do que o titânio, que tem só 22, entendeu? A maior quantidade tem a maior massa, certo? Vai ser sempre assim. E isso também vai determinar a quantidade de moléculas que você vai ter para formar 1 quilo, por exemplo, né? Às vezes 1 quilo de ouro você tem menos moléculas do que 1 quilo de titânio, porque cada molécula é mais pesada, né? A gente vai ver mais para frente o que é um mol, que vai determinar, né? Isso mais para frente. Então, tabela periódica apresentada. Alguma dúvida vocês têm sobre o que é a tabela, o que significa alguma coisa, querem tirar alguma dúvida? Ok, pode continuar. Certo. A gente tinha falado que tem sempre o número de prótons, né, aqui. Mas o que a gente pode ter às vezes é elementos em que a gente, numa comparação, eles têm o mesmo número de nêutrons ou de massa, né? Ou às vezes, em alguns casos, até de prótons, tá? Então a gente vai ver aqui, ó. Então vamos lá. Ó.
A gente tem os conceitos de isótopo, isóbaro e isótono, né? Então, se a gente observar o número atômico, né, que é aquele que fica em cima, esse número de massa e de nêutrons diferentes, a gente pode encontrar alguns conjuntos de átomos que tem números iguais, né? Então, ó, isótopos são os átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de massa, né? Às vezes, você pode encontrar por exemplo, dois hidrogênios aqui, onde você tem massas diferentes e número de prótons iguais, certo? Então, a gente tem isso aqui. Ó. Vamos supor aqui. Ó, vamos supor aqui. A gente tem o hidrogênio aqui. O hidrogênio, ele é um aqui, certo? E um aqui. Massa 1 e número atômico 1. Ele não tem nêutron, é só uma partícula positiva e uma negativa. Mas ele pode ter um nêutron, porque o nêutron não tem carga, ele pode entrar, se ele quiser. Então, ó, ele pode continuar tendo o número atômico 1, tendo um próton, mas uma massa 2. Ou ele pode ter dois nêutrons também, mas um próton dá 3, um aqui. Você percebe que são elementos com características diferentes, né? São 3 moléculas de hidrogênio com características diferentes, só que eles têm o número de prótons iguais. Então a gente vai chamar isso de isótopo, tá? Isótopo. Aqui, ó. Aqui tem uma nomenclatura, né, que você pode falar. Você fala que aqui é hidrogênio, deutério, trítio, mas isso não tem nada a ver pra gente, tá? Vamos lá. Isóbaros, né? Eles são os números que possuem o mesmo número de massa, tá? Então, aqui, por exemplo, olha o exemplo que ele dá aqui. Deixa eu até, acho que é melhor dar um zoom para vocês verem melhor, né? Deixa eu ver. Isso, ó. A gente tem aqui o K, que é o potássio, e o Ca, que é o cálcio, tá? Você percebe aqui, ó, ele tem o A, que é a nossa massa, é igual, certo? Mas o número atômico, ele é diferente. Okay? Um tem 20 prótons, o outro tem 19 prótons. Mas os dois têm a mesma massa. Então a gente fala que eles são isóbaros, porque tem o mesmo número de massa. Isso quer dizer igual. Aí vários massa do latim, né? Derivado do latim grego, coisa assim. Isótopos, você vê que pos é de prótons, que é o P de prótons, né? Isótonos, N de nêutrons, tá? Isótonos, né? Então a gente falou aqui, então tem o mesmo número de massa, e os isótonos são os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, só que com diferentes números de prótons e de massa, né? Então aqui, ó, a gente vê, ó, cálcio, 40 de massa, 20 de prótons, certo? Cloro, 37 de massa, 17 de prótons. A gente tem aqui a nossa soma, que a gente tinha visto, falando que massa é igual a prótons mais nêutrons, né? Então aqui eu tenho, se eu quero achar, na verdade, se eu tenho a minha massa mais os meus prótons, por exemplo, 37 é igual a 17 mais N. Então tá somando, passa para cá subtraindo, vai ficar 20 é igual a N. E aqui é a mesma coisa, minha massa 40 é igual a 20 mais N. Aí vai ficar aqui 20 é igual a N. Porque vou passar somando, vai passar para lá. Subtraindo, vai ficar N. Você percebe que eles têm o mesmo número de nêutrons, né? E quando eles têm os mesmos números de nêutrons, eles são chamados de isótonos, tá? Os isótonos têm as propriedades químicas e físicas diferentes, tá? Os isóbaros são só a mesma massa, né? E os isótopos, eles geralmente, como eles têm número
de prótons, né, diferente e o número de massa é igual, é comum que a gente vê muito isótopo radioativo, né, que eles façam alguma emissão de radiação. Mas, bom, é mais ou menos isso. Vamos passar aqui, tá? Vocês entenderam o que é cada um desses? Tá, vamos lá para a parte aqui, estabilidade de gases. Tá. A gente tem aqui na nossa tabela periódica, tá? Essa última coluna aqui, tá? Todos esses elementos aqui, se você colocar só uma molécula deles, tirando o hidrogênio, né? Tirando o hidrogênio, dessa coluna 17 até a coluna 1, tirando o hidrogênio, eles não funcionam sozinhos, né? São os metais que funcionam, né? Que eles fazem ligações entre eles, mas não fazem sozinhos. Só que tem essa última coluna aqui, né? Tirando esse organesson aqui, que a gente chama de coluna de gases nobres, né? Eles têm a quantidade perfeita de átomos e de elétrons, na verdade, para se estabilizar. E aí você me pergunta, o que é essa estabilização? Por definição, né, quando a gente tem ele não vai ser estável, ao menos que ele não tenha 2, no caso do hidrogênio, ou 8 elétrons na última camada, seja eles compartilhados, ou sozinhos, ou puxou de um, foi para outro, tá? Então, a gente tem isso, e a gente vê a parte da ligação química, né, que a gente vê. Então, a gente tem a ligação iônica, covalente, metálica, né, ligação de... Tem vários tipos de ligações, que a gente vai ver aqui, né? Então, ó, de todos os elementos conhecidos, apenas 6, né, que são os gases nobres, são encontrados na natureza em forma de átomos isolados, né? Os demais se encontram sempre ligados uns aos outros, né? De diversas maneiras, pode ser 2 elementos diferentes, 2 iguais, 3, né, para fazer qualquer coisa. Então aqui, ó, na nossa que a gente chama de regra do octeto, né, os elementos químicos eles devem sempre conter 8 elétrons na última camada, tá? Ou a gente chama de camada de valência. Então a gente vai dividir, lembra daquele modelinho aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Bohr. Pra gente ver aqui, vai ficar mais fácil da gente dar uma olhada, ó. Vou pegar esse aqui. Cada anel desse aqui, a gente vai dar uma letra, ó. Camada K, L, M, se tiver pode ter N, ó, e assim vai indo, tá? E aí, ó, estão simbolizadas aqui. Então, ó, os gases nobres, ó, você percebeu, ó, o hélio, ele tem 2 prótons. Como ele já é estável, ele vai ter 2 elétrons, porque tem que meio que zerar, né, para ele ser estável. Então, esse aqui tem 10 prótons. Então, na camada K, você só pode deixar 2 elétrons. Na camada L, pode deixar 8. Né? Então, 2, 8. Tem 8 na última camada? Ok, estabilizou. Argônio tem 18 de prótons. Então, ó, tem 2 mais 8, 10, mais 8, 18. Show! Criptônio tem 36. 2, 8, 18, 8. Certo? Então, ó, camada K só cabe 2. Camada L cabe 8. Camada M cabe 18. Camada N, 32. A O também. E aqui é 18 e na Q, 8. Tá? Então, eles são estáveis porque a última camada é completa com os 8 elétrons, tá? Então, eles não precisam se ligar a nenhum outro elemento para que eles aconteçam, né? Você pode ter um gás hélio aí e vai ser só o He, não vai ser He2, não vai ter nada disso, tá? E aí a gente tem aqui 3 tipos de ligações químicas, né? Que são as ligações que vão acontecer entre os elementos, né? Então a primeira que a gente tem aqui, a gente vai chamar de ligação iônica, né?
que ela vai acontecer na perda ou ganho de elétrons. Ligação covalente, eles vão emprestar, né, vão compartilhar. E ligação metálica, né, são os átomos que são nêutrons, e aí os cátions são ligados numa nuvem de elétrons. A gente vai ver um exemplo disso aqui. Vou passar aqui. Então vamos lá. A ligação iônica, ela vai ser sempre feita por um metal e um não metal. Então você nunca vai ver dois metais se ligando ionicamente, tá? Porque os metais, né, eles vão ter de 1 a 3 elétrons na última camada, né? Então eles vão ter a tendência, né, como essa ligação ela é feita de maneira em que um perde e o outro ganha, vão ter a tendência a perder elétrons, né? E a formar cátions. Então a gente vai deixar isso aqui. Então, vou deixar aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de cátion, né? Que são partículas positivas. Positivas, tá? E os não metais, tá? Eles têm de 5 a 7 elétrons na última camada, né? Então, carbono, oxigênio, nitrogênio, etc. Então, eles tendem a ganhar elétrons, porque é mais fácil eles pegarem 3 elétrons do que eles darem os 5 elétrons para o outro elemento. Então, vai sempre pelo caminho mais fácil. Então, se eles pegam mais elétrons, lembra que o elétron tem carga negativa. Então, ele vai ficar com mais elétrons, né, do que prótons. Então, você vai ter uma carga negativa. Então, a gente vai chamar de ânion, tá? Então, ânion, a gente sabe que é uma molécula com carga negativa. Certo? Alguma dúvida? Até aqui, até agora? Não? Nenhuma, talvez? Show. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, um metal mais um não metal, vai ser uma ligação iônica. E a gente tem aqui um exemplo clássico, acho que todo mundo já viu, que é o NaCl, né? Que é o nosso cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Então ele está falando aqui, ó, o sódio ele tem 11 prótons, certo? Então você percebe que na camada K ele vai ter 2, na camada L vai ter 8 e na camada M vai ter 1, né? Então 2 mais 8, 10, mais M, 1. Então ele tem um elétron na última camada, não pode ter esse elétron, tá? Então ó, vamos desenhar ele aqui. Ó, então vamos lá. Sódio. A gente vai simbolizar quando tem os elétrons na última camada, fazendo o quê? Desenhando como se fosse uma bolinha aqui, né? Tem um elétron na última camada, certo? O cloro, que é o Cl, ele tem número atômico 17. Então, ou seja, camada K tem 2, camada L tem 8, camada M tem 7. 2 mais 8, 10, mais 7, 17. Então, ele tem, ó, 7 elétrons na última camada. Vocês concordam comigo que é mais fácil esse único elétron vir para cá do que esses 7 elétrons virem para cá? Muito mais fácil, certo? Então, ele vai pegar emprestado do sódio esse elétron. E aí o que vai acontecer? Essa última camada M não vai mais existir no sódio, ele vai passar até a última camada L com 8, certo? No cloro, essa camada que tinha 7, como ele pegou um emprestado, essa camada vai ter 7 mais 1, 8. Estão estabilizadas, certo? Porque como o sódio ele perdeu, né, um elétron, né, então ele tem uma carga positiva maior, ele tem um maior número de prótons do que de elétrons. Então a gente vai falar que ele é o nosso cátion. Então a gente coloca um mais aqui, tá? E como ele ganhou uma carga negativa, o cloro, então ele tem uma carga negativa a mais do que cargas positivas. Então a gente vai chamar ele de ânion, tá? Então NaCl, onde o sódio ele deu o átomo para o cloro, ficou positivo, e o cloro ficou negativo.
certo? Entenderam como é que funciona esse tipo de ligação? Entenderam? Ok, show. Vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui uma tabela que ela está informando qual que é a carga elétrica, né? Então, qual que é a capacidade dos metais, não metais, eles perderem os elétrons, né? Então, ó, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. O sódio, ele pode ele pode perder um elétron, o magnésio e o cálcio pode perder dois, tá? A alumínio pode perder três, tá? E a gente tem alguns outros, né? Ferro, cobre, dá para ter também. E aí a gente tem aqui, ó, o flúor, ele vai ganhar um elétron, assim como o cloro, o bromo, o oxigênio, ele vai ganhar dois, o enxofre vai ganhar dois. Então, o que significa aqui? Na última camada, o sódio tem um, o potássio também, o magnésio tem dois, o alumínio tem três, né? E aqui, o flúor, na última camada, tem o quê? Sete, o cloro também tem sete, o bromo também tem sete, né? O oxigênio, ele vai ter seis na última camada, o enxofre também vai ter seis na última camada, assim que vai. E aqui tem alguns outros metais, né? Ó. O ferro ele pode ter dois ou três para estabilizar, né? Você vai ver depois no outro tipo de ligação. Prata ele pode perder um elétron, zinco pode perder dois, e assim vai, né? Então aqui, ó. Aqui, nesse caso, vamos fazer o cloreto de magnésio, tá? Vamos exemplificar aqui. Ó, a gente tem o magnésio, certo? Que ele tem dois aqui. E aí, eu quero ligar ele com o cloro, certo? E o cloro, ele tem sete. Só que o que acontece? Eu tenho espaço só para mais um átomo aqui, né? Então esse vem para cá. Só que o meu magnésio, ele ainda está estável. Ele não está, ele precisa de estabilidade. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais um cloro. E aí esse átomo, passa para cá, emprestado. E aí a gente tem o nosso Mg. Como ele perdeu duas cargas negativas, ele vai ter duas cargas positivas a mais. E o Cl, 2, porque eu tenho duas moléculas, ele vai ser negativo. Porque são duas moléculas e as duas têm uma carga negativa a mais. Entenderam? Aqui. Pode ir aqui. Aí aqui é a mesma coisa, tá? Só que é uma maneira um pouco mais estranha de você mostrar isso, né? Então você tem o Al3, né? Então, ó, 1, 2, 3. Só que você tem o oxigênio, que ele tem 6, né? Então, ó. Aí você vai jogar um para cá, certo? Aí ele vai ter 8. Só que o meu alumínio ele ainda tem um sobrando. Não está estável. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um oxigênio. Vou colocar aqui em cima. Certo? Ele precisa de 2. Então eu vou colocar aqui. Certo, ele precisa de 2, ele está aqui. Só que agora eu não tenho mais como emprestar, porque acabou. E o meu oxigênio ainda precisa de mais um para estabilizar. O que eu vou fazer? Mais um alumínio. Certo? E aí o que vai acontecer? Vou passar para cá. Só que aí esse meu alumínio ainda está com 2, não está estável. Então, eu vou pegar mais um oxigênio.
E aí eu tenho esses dois e aqui vai faltar dois. Então esses dois vêm para cá. Agora sim, esses são estabilizados, esses também. Então a gente vai ter o Al, onde os dois Al, né, os dois alumínios perderam 3 elétrons, ou seja, tem 3 cargas positivas. E o oxigênio, a gente tem 3, e os dois ganharam 2 cargas negativas. Ok, gente? Isso aqui, certo. Vamos lá. Se tiverem dúvida, vocês falem, tá? Então vamos lá. Agora, a ligação covalente, tá? Ela geralmente é feita entre os não metais e não metais, né? Ou entre os hidrogênios e os não metais. Ou entre o hidrogênio com o hidrogênio. E ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, né? Então aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio ele precisa de 2 para se estabilizar, né? Então vamos aqui, ó. Precisa de 2. Então o hidrogênio ele tem um elétronzinho só e ele tem aqui. Só que ele precisa de 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e ele vai compartilhar, certo? Vai compartilhar. Compartilhou isso aqui, ó. Isso quer dizer que os dois agora têm 2, porque eu tenho o hidrogênio com uma, duas, esse está com duas, esse aqui está uma, duas. Então tá compartilhado, certo? E aí a gente tem o nosso gás hidrogênio, o famoso H2, certo? E aí a gente vai simbolizar essa ligação, que é muito comum, né? Por um tracinho, tá? Quando você compartilha um elétron, é um tracinho. Às vezes você está compartilhando 2 elétrons com o mesmo elemento, né? Por exemplo, o nosso caso do oxigênio, né? Então a gente tem aqui, ó. Tem 2 moléculas de oxigênio, certo? E aí, os dois precisam de 2 para se estabilizar. Então o que eu vou fazer? Vou compartilhar aqui. Então agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que ainda eu preciso de mais um. Então eu vou compartilhar esse de baixo aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente vai exemplificar eles com um duplo traço. Percebendo que existem 2 ligações covalentes entre esses átomos. Né? Famoso O2, que é o gás oxigênio. Certo? E aí a gente tem alguns mais complicados, como por exemplo, carbono, né? Que a gente tem aqui, ó. O carbono, ele tem, vamos conferir aqui, ó. Ele tem 6, né? Ou seja, ele tem 4 na última camada. 4 elétrons na última camada. A primeira tem 2, K2, depois vem L4. Então tem 4 na última camada. Certo. Vamos voltar aqui para nossa telinha aqui. Vamos colocar aqui, ó. E o oxigênio, ele tem 6. Certo? Então vamos lá. O oxigênio precisa de 2. Então ele vai vir, vai compartilhar com o carbono esses dois aqui. Certo? Aqui também ele vai precisar. Então vamos compartilhar aqui e aqui. Então agora o carbono tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os oxigênios também, ó. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Certo? Então a gente vai ter a nossa ligação dessa forma. Esse aqui é o famoso CO2, nosso gás carbônico. Certo, gente? Entenderam como funciona esse tipo de ligação? Entenderam mais ou menos como que vai funcionar?
Que ainda é mais facinho, né? Ó, aqui tem uma explicação de como é que é, estrutura, ó. H2O ainda tem aqui. Aí tem aqui como é que pode fazer as ligações, ó. Carbono pode fazer esses tipos de ligações, o nitrogênio é isso. Vale a pena entrar, ó. Esse site é o soq.com.br, né? soq.com.br é o site da Soquímica. Tem bastante conteúdo lá. E aí agora a gente vai ter a ligação metálica, tá? E ela é uma ligação que só vai ligar os metais com os metais, né? Que vai formar a nossa liga metálica, né? Então, no estado sólido, os metais eles vão se agrupar, formar, eles vão de uma forma geométrica formar uma barra, uma chapa, alguma coisa assim, né? Então, você percebe aqui, ó, que a gente vai ter o que a gente chama de teoria de nuvem eletrônica, que são os elétrons que vão ficar passeando por cima, né, dos nossos átomos de metais, né? E aí, quando a gente fala em ordem dos átomos, a gente está falando disso aqui, ó. A posição entre eles vai formar um cubo, vai formar um hexágono, uma pirâmide, né? Não vai ser uma coisa jogada, como se fosse um gás, um líquido, né? Vai sempre formar uma coisa que a gente vai chamar de estrutura cristalina, tá? Estrutura cristalina. A gente tem dois tipos de estruturas no nosso meio. A gente tem as estruturas cristalinas, né? Onde você vai encontrar ela num átomo, né? Numa estrutura de um aço, de uma liga de metal, né? Do cloreto de sódio. E a gente vai ter as estruturas amorfas, onde a gente não tem um padrão. Você vai encontrar ela num acrílico, num plástico, num vidro, às vezes, né? Dependendo do tipo de vidro, né? Você vai encontrar. Ó, elas são. Como é que eu posso exemplificar em forma de desenho? Deixa eu ver se tem algum tipo de desenho aqui. Não vai ter. Mas, ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Certo? Temos aqui como se fosse uma. Vamos supor que isso aqui é uma chapa, né? Ó, chapa, ó, uma barra, sei lá. Onde a gente tem, cada bolinha dessa tá de uma maneira muito grande, representando um átomo de ferro, uma chapa de ferro, certo? E aí o que acontece? A gente vai ter, ó, vou botar cada elétron de azul, ó. Esses elétrons eles vão ficar passeando entre um átomo e o outro, né? Vão formar a famosa nuvem eletrônica, certo? Isso aqui traz a propriedade dos metais da condução, né? Então, por exemplo, por que água, só água pura, sem sal, destilada, sem sal mineral, ela não conduz eletricidade? Porque não tem um metal, não tem uma ligação cristalina metálica entre eles. Por que água com sal ela vai conduzir eletricidade? Porque o sal mineral, né, que vai ter um metal, ele vai conduzir, certo? Vai ter um tipo de ligação de compartilhamento onde os elétrons conseguem fluir entre os átomos, certo? Por isso que metais são condutores de eletricidade, certo? Porque os elétrons que vão passar, né, eles não passam dentro do metal, eles passam na superfície. Então vamos supor que, sei lá, deixa eu pegar isso aqui, vamos supor que isso aqui, ó, é um cabo de metal. Ele não vai passar aqui dentro, ele vai passar na superfície, ó. Ele vai correr pela superfície, sempre, tá? E isso é chamado de ligação metálica. Isso deixa a ligação muito forte. As ligações metálicas, elas tendem a ser as mais difíceis de serem separadas, tá? Depois a ligação iônica e depois a ligação covalente. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui agora.
Tá. Eu acho que isso aqui eu não. Talvez eu passe mais pra frente, não tem muito que a gente vê agora. Tá, eu acho que. Deixa eu ver, ponte de hidrogênio. Certo. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Porque a gente já vai entrar num conteúdo que a gente vai ter que entrar e continuar, não dá para entrar e parar no meio, tá? Então, vocês têm alguma dúvida da aula de hoje, do que a gente viu, que o que é um elemento, os modelos, as ligações mais conhecidas? Tem alguma dúvida? Não tem? Nenhuma? Certo, tá. Show, gente. Tentem entrar no site, tá? Ó. Tem alguns exercícios de provas de vestibular aqui também, igual no site da física, né? Ó. Por exemplo, FUVEST, você vai entrar aqui, aí ele vai abrir uma telinha aqui para você, ó, por exemplo. É que esse site ele é antigo, tá? Então não vai ter muito atual. Mas, por exemplo, você vem aqui, ó, clicou aqui na prova de 2009, ele vai baixar. Ah, baixou em zip, que horrível, né? Mas vamos ver se tem algum outro que não vai baixar em zip. Deixa eu ver. Tentar abrir isso aqui logo, vai. Ele vai baixar aqui, deixa eu ver. Ó, vou dar uma olhada aqui. Umas questões que tem de alguns vestibulares. É bom para dar uma estudada, né? Existem sites onde você pode gerar questões também. Eles pegam uma biblioteca de questões, você gera e vai estudando também. Depois eles te passam as respostas. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui ou não. Vamos lá, meu filho, abra. É um pouco difícil da gente passar todo o conteúdo, assim, gente. Somente da parte de química orgânica, que é bastante coisa, né? Então, vou ver se eu consigo. Né? Estou tentando procurar um professor de química realmente, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema e tentar dar a aula melhor possível. Mas, se por algum obséquio, alguma aventura eu não achar, a gente segue aí devagarinho, tá? Tentando aplicar essas aulas se não tiver problema para vocês, tá? Se vocês acharem que tá tudo bem. Se vocês não quiserem, tá ótimo também. A gente fica como vocês acharem melhor. Vamos ver se vai carregar isso aqui. Quero muito mostrar para vocês como é que é. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui o caderno da FUVEST de 2009. Ó, aqui tem a parte de química. A gente vai ver essa parte de pilha, né? De como fazer. Aqui a gente tem coisa de gás, pressão, de vapor, ó, pH, várias questões aqui, ó. Solução, deixa eu ver bastante coisa de gás, o que mais tem aqui? Tipos de separação química, a gente pode ver isso na próxima aula já, né? Utensílios, como é que é o nome de cada coisa. Eu vou pedir ajuda para a professora Karina, que ela também é professora de química, para ela ver se ela consegue ajudar. Ó, aqui, parte da química orgânica, ó. E aí, vale a pena vocês darem uma olhada, ó. Química orgânica aqui. Vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Tentarem resolver alguns exercícios, pegar os gerais exercícios dos conteúdos que a gente já viu, tanto como física, química, quanto qualquer outra matéria, tá? Vocês conseguem dar uma olhada. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado aí pelo dia de hoje, tá?
Vou postar aí as aulas que a gente teve essa semana. Lembrando que a gente vai ter também as aulas que são gravadas. A gente vai ter música, interpretação de texto e história, tá? Vai ser postado esse final de semana ou durante essa semana. Então fica tranquilo que vai ter o conteúdo. E aí, qualquer dúvida, né? A gente já conseguiu professor de atualidades, professor de sociologia e professor de geografia, tá? Então eles estão se programando ainda para postar o conteúdo para vocês. Lembrando que sociologia e atualidades provavelmente vai ser aula ao vivo, né? E o propósito é vocês ficarem ligados no que está acontecendo e a gente também promover um debate aqui para a gente discutir a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Sobre o que está acontecendo no mundo. Talvez a gente traga alguns assuntos, sei lá, vamos falar sobre a influência do K-pop, vamos falar sobre as pessoas que não estão fazendo quarentena, por que é importante, vamos falar sobre várias matérias que a gente pode abordar, tá? Então, por isso que é importante que vocês participem das lives. Se vocês trouxerem amigos, parentes para fazer o cursinho aqui que estão fazendo, incentiva a participar das lives, tá? Que é legal, a gente gosta de ver vocês participando, é muito gratificante pra gente, né? Às vezes tem poucos alunos, a gente pensa que a gente fica meio para baixo, pensa que vocês estão vendo, mas eu sei que vocês me procuram às vezes para tirar dúvida. Então eu fico muito feliz com isso, gente. Eu só quero agradecer mesmo, tá? Fico muito feliz com esse empenho que vocês têm. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Se cuidem, se agasalhem, que tá frio pra caramba, pelo menos aqui em São Paulo, tá? E eu vejo vocês aí na semana que vem. Semana que vem a gente tem matemática, tá? E eu vou postando o horário e como é que vai ser para vocês aí com o passar da semana, tá bom, gente? Então, um beijão. Tchau, bom final de semana. A gente se vê. Qualquer dúvida é só me chamar. Meus contatos estão lá no grupo e no Classroom também, gente. Um beijo para vocês e tchau.